Dia de live com a Thaísa, da Smart Credit, galera. Vamos chegando. Muito conteúdo para aprovar crédito. Crédito que vale mais do que dinheiro, né? Porque eu acho que essa mesa é alta, né? Já tem crédito aprovado? Coloca no chat. Lembrando, lembra E a cadeira baixa. E a Thaísa vai trazer um tema hoje sensacional. Principais erros na aprovação de crédito com declaração de imposto de renda, galera. Fique com a gente. Dicas sempre valiosíssimas. Aprova crédito com bolerite, contra-cheque e declaração de imposto de renda. Declaração de ajuste anual de imposto. Vamos ver o que a Thaísa tem para falar com a gente. Viu? Cheguem chegando aí. Compartilhe a live, com quem vocês gostem. Amigos e familiares que vocês queiram que ganhem dinheiro com imóveis, ok? Dicas que valem ouro, gente. Não é só para leilão, não. Para compra de crédito. Compra de imóvel com crédito. Combinado? Doutor Vitor Andrade na área. Boa tarde. Boa tarde, Leia. Sempre presente. Vamos chegando, galera. Boa tarde aí, ML. Vai começar agora, já começou, o Pedro tá lá esperando aí você na live, hoje agora, 12h37, já até passou 12h39, então aguardo vocês lá, hein? Vai começar agora, já começou, o Pedro tá lá esperando aí você. Galera, bora para a live lá no Instagram da Smart Leilões, aqui junto comigo, Smart Credit. Agora vamos falar de erros na aprovação do imposto, utilizando aí o imposto de renda. Galera, bora para a live lá no Instagram da Smart Leilões, aqui junto comigo, Smart Credit. Agora vamos falar de erros na aprovação do imposto, utilizando aí o imposto de renda. Galera, bora para a live lá no Instagram da Smart Leilões, aqui junto comigo. Sline. Thaís, aceite aí. Sérgio, São Paulo capital, galera. São Paulo aí, o estado de São Paulo representa. Smart Credit não está conseguindo participar. Thaísa, sai e entra da live de novo. E assim que você entrar novamente, clique com a câmerazinha no sinal de mais. São Paulo, galera, sabiam que representa aí cerca de metade das transações imobiliárias, tá? Que a gente vê nos leilões. Vamos que vamos. Pronto, agora deu bom. Fala, Thaís. Beleza? E aí, Pedro, beleza? Fala, galera. Pouca gente aí, vamos compartilhar a live. Hoje eu vou trazer um tema aqui que vocês têm muita dúvida, hein? Mas é isso, gente. Dedo no aviãozinho, lá embaixo. A Thaís é que tem que fazer o dedo, porque meu dedo não chega lá embaixo na seta. Aqui, ó. Pronto, dedo no aviãozinho. Por quê, galera? Muitos de vocês acham que é simples chegar e falar assim, vou fazer um financiamento e qualquer documento que eu enviar vai dar certo. Já vi falar que é 30% do que eu ganho, então eu já sei que eu ganho aí 5 mil, vou ter R$1.500 de parcela máxima, 10 mil, vou ter R$3.000 de parcela máxima, e às vezes na hora de aprovar o crédito, cai do cavalo. Chega, pede um documento que você não tem. Cadê sua declaração de ajuste anual do imposto de renda? Fiz ela mal feita, não declarei ali correto, leva bomba. Fiz fora do prazo. Vai servir, depender do prazo. Tem um prazo limite para fazer. Então, tem muita informação valiosa que vocês, às vezes, precisam estar aqui antenados para aprovar o crédito. Não é explorar o máximo de crédito que você tem potencial, não é isso, Thaís? Exatamente, Pedro. E aí eu vou até além, tá? Para você também aprender a quando receber aí a documentação do seu comprador, você já faz o filtro de cara, você não precisa nem passar para a gente, você já passa para a gente já sabendo tudo que a gente consegue analisar. Então, você já faz esse filtro e já pega, né, a documentação correta do seu comprador. Boa. Tá vendo, galera? Thaís tá aqui, fez um movimento perfeito. Não adianta só você ter crédito para comprar. Você não quer revender o imóvel e ter lucro no bolso? Então você tem que saber qual é o perfil de cliente que você tem que atacar, que você tem que impulsionar a venda do seu imóvel, tá bom? Muitas vezes você
está direcionando seu tráfego para o perfil errado, você está perdendo tempo levando para visitar o imóvel alguém que não vai ter crédito aprovado. Você consegue passar a documentação Smart Credit, analisa não só o seu crédito, mas o crédito do seu cliente gratuitamente. Ok? Tá aqui embaixo, ó, digite financiamento, tá? Que a gente vai mandar inbox para vocês o contato da Smart Credit. Vocês podem analisar o crédito gratuitamente, não só o seu, como o do clientes em potencial de vocês. Antes que a Thaisa traga, inclusive, o tema de hoje, tá? Eu queria explicar isso para vocês, qual que é o papel do correspondente bancário, gente. Correspondente bancário é um profissional que os bancos terceirizam a análise de crédito e a confecção de minutas de contratos de financiamento. E quem remunera o correspondente bancário é o banco, não é você que está ali procurando o correspondente bancário. Por que o banco faz isso? Poxa, porque ele ganha capilaridade, porque ele ganha volume. Boa parte dos bancos não gosta nem que você vá até a agência molar eles, pegar fila na agência, tá por fora, tá? Você aprova de casa o seu crédito com a Smart Credit, tá bom? E qual que é a vantagem? A vantagem é que a Smart Credit pode analisar seu crédito em vários bancos, em várias credoras e te indicar qual que é o melhor para o seu perfil. Se você, não, mas eu tenho relacionamento no Itaú, o meu gerente de lá é ótimo. Gente, infelizmente, ele só tem um produto para te vender, que é o Banco Itaú. Eu tenho relacionamento com a Caixa. Também só vai ter o da Caixa. O correspondente bancário já faz uma análise macro e te traz, de acordo com o seu perfil, qual que é o melhor lugar para você buscar o seu crédito, um crédito mais barato. Combinado? Então, tenham isso em mente. Não fica refém só do gerente do seu banco, não. Tá? Que você tem vínculo. Thaisa, legal. Bora, é isso aí. A Lucimar está até perguntando aqui, ó, quero vender o POP, comprador é CLT, então excelente. E o que ele precisa e demora quanto tempo para aprovação? Lucimar, essa é uma aprovação que a gente chama de imóvel individual. Então, a gente tem a modalidade de leilão e o individual. Para o individual, a gente tendo toda a documentação, no mesmo dia a gente já consegue fazer a avaliação dele. O que você precisa? Chamar aqui, ó, é aqui em cima, Pedro? Nunca sei. Chamar a Smart Credit no link da bio, tem o nosso contato, tem o WhatsApp. Você pode colocar a opção 4 e já receber o link de indicação. Muito fácil, porque você vai receber esse link, que é um formulário, e vai colocar o nome do comprador, o seu nome, a Lucimar está indicando, o Pedro para comprar o imóvel, e aí a Smart Credit vai entrar em contato com o Pedro e vai entrar em contato com você também, dando feedback. Olha, Lucimar, o Pedro já mandou a documentação, o Pedro foi aprovado, então ele ainda não tem essa renda, ele tem só tanto de entrada. Então, a gente faz o que a gente chama dessa ponte entre vocês dois. Chama a Smart Credit, recebe o link ou passa o contato nosso para o seu comprador e a gente faz essa aprovação. E o POP, pessoal, eu vou até trazer isso aqui numa próxima live, mas né, a gente tem aí falando, não tem verba. Realmente, a verba ela tem demorado, mas está saindo. Toda semana Smart Credit aqui, eu tenho vivenciado isso. A gente tem assinado contratos com faixa 1, faixa 2, com subsídio, sem subsídio. Então, está acontecendo, está demorando aí por volta de 2 meses aqui para a gente assinar, mas está saindo. Então, você precisa ter um correspondente que faça a diferença nesse processo para você, para não dormir no ponto e perder. Tá? Que se eu começar a contar as histórias que a gente passa aqui, realmente, assim, não é o gerente que tem que estar, que tem que ser desembolado. Eu até recebi hoje aqui, Pedro, uma pergunta no Instagram e perguntando, qual que é a agência que tem um gerente que é mais desenrolado? Ou qual que é a cidade? Gente, a grande chave ali do sucesso está no CCA, está no correspondente bancário, dele olhar todo o processo, ter os parceiros certos, que são os gerentes, tá? Então, você tem que focar no CCA, no correspondente correto, para fazer o seu processo. Então, não é no corretor e não é no gerente, tá? No CCA ali, para fazer toda essa triangulação para o negócio virar e acontecer, porque venda, compra, é com emoção. A gente não pode ficar esperando, o cara está interessado, tem que ser ágil, tem que aprovar o crédito dele, já amarrar ele ali, já dar a entrada, colocar o contrato ali de compra e venda e seguir. Então, se você tiver com pessoas aí que estão dormindo no ponto, né? Eu estou um caso assim, tem corretor que a gente está vendendo imóvel
que está demorando muito, então toma a frente, indica o CCA, indica a Smart Credit, que a gente vai fazer isso tudo para vocês, porque eu, Thaís, eu sou investidora, né? Assim como o Pedro, a gente está aí vivendo todos os dias venda e compra de imóveis. Então a gente sabe o quanto que é custoso. Achou a pessoa certa, já manda ali, Lucimar, para a gente poder fazer essa análise de crédito dele. Beleza? Thaisa, eu quero dar um exemplo para a galera de que vocês têm que abrir o leque de vocês, gente. Tá? Dar análise de crédito e ver qual que é a melhor saída. Semana passada, quinta-feira, eu fiz uma live com o Smartano e ele estava me dando o exemplo de que ele estava com um imóvel para revenda por volta de 300, 350 mil. E a gente sabe que dentro dessas faixas que estão dentro do, principalmente faixa 1, faixa 2, Minha Casa Minha Vida, é imbatível você revender o imóvel financiado pela Caixa Econômica para o seu cliente. Mas esse cliente, esse aluno Smart, ele levou bomba do engenheiro da Caixa, sabe? Na hora de fazer a avaliação, o engenheiro falou que não tinha uma fossa séptica individualizada para aquele imóvel. O imóvel já tinha tido análise de crédito favorável por outros engenheiros, aquele dinheiro da Caixa deu bomba. E ele tem duas opções. Ele tem a opção de esperar recorrer, mas quem avalia aquele recurso é o próprio engenheiro, boa parte das vezes eles negam, ou esperar 6 meses para cair na mão de outro engenheiro da Caixa. Nesse meio tempo, ele pode tentar fazer revenda por outro banco, gente. Você pegar um Santander, um Itaú, Bradesco, próprio e Inter. fazer a revenda financiado por outro banco. Ele não está refém só de um banco. Faz análise de crédito, às vezes é viável você também fazer por outro banco. Então, gente, sempre tenho isso em mente. O correspondente bancário é o profissional para te auxiliar nessa tomada de decisão, nessa tomada de saídas de crédito imobiliário. Thaisa, Perfeito. Vamos lá. Que é isso de aprovar crédito com declaração de imposto de renda? Não é só com contra-cheque, não? Não, Pedro. Imposto de renda, na verdade, ali é o melhor, é a forma da gente conseguir declarar para a Caixa. Melhor, né? Vamos colocar ali entre aspas, porque se você tem um contra-cheque, você é CLT, e tem um contra-cheque que ele está mais alto do que o valor que você declarou no imposto de renda, talvez faça sentido você usar o contra-cheque. Mas quando a gente fala até de renda formal, mas trazendo aqui empresários, MEI, autônomo, você vai conseguir comprovar renda para a Caixa através do seu imposto de renda. E não adianta, pessoal, eu tenho R$1 milhão na conta, eu tenho tanto de investimento. A Caixa não aceita se não for através do imposto de renda. Tá? Então, ela tem outras formas de aceitar? Tem. Já podemos até trazer aqui. Se você for CLT, como o Pedro falou, contra-cheque. Se você tiver contrato de aluguel, você também pode comprovar através, né, do seu contrato. Você tem com o inquilino comprovante de recebimento ali mensal. Você tiver renda fixa, você pode também comprovar. Então, não adianta ali ter ação, renda variável, somente renda fixa. E através do imposto de renda, você consegue. Se você for também produtor rural, se trabalhar na parte de agro, você pode usar também nota fiscal. Tá? Então, assim, além do imposto de renda, a gente tem ali mais 3 possibilidades. Mas o imposto de renda é onde a gente aprova ali 80%, talvez até 90% das pessoas através do imposto de renda. E o interessante é que a validade desse crédito são de 180 dias, diferente quando você coloca um contra-cheque, que a Caixa aceita só 60 dias. Então, se você tem lá o seu imposto de renda, eu quero trazer aqui alguns detalhes para vocês que talvez vocês desconheçam e que é importante para vocês avaliarem. Por quê? Uma coisa é o que a Receita Federal, Pedro, coloca de obrigatoriedade e outra é o que a Caixa aceita. Tá? Então, a Caixa ela segue a obrigatoriedade da Receita em que sentido? Que você precisa declarar imposto de renda. Então, vamos lá, o primeiro ponto aqui, você é obrigado a declarar imposto de renda se você ganha acima de R$ 33.888, beleza? Então, se você ganha acima de R$ 33.888 no ano, você precisa declarar. Então, se você ganhou 30 mil e quer declarar,
O problema é seu, você pode declarar. Para a Receita, tá ótimo, ela está conseguindo ali acompanhar tudo que você tem de gasto. Mas para a Caixa Econômica Federal, ela não aceita um imposto de renda em que você tem lá rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica abaixo de 33.888. Então, esse é o primeiro ponto. Avalie ali o seu imposto de renda. Se você fez no período correto, então até 30 de maio, a Caixa aceita até um mês depois, até 30 de junho. Se você declarou seu imposto de renda, você pode retificar depois que ela aceita. Ah, eu não fiz até 30 de junho, eu fiz 30 de julho. Eu fiz um mês depois que já tinha passado. Aí a Caixa ela não vai aceitar porque está fora do período. Então, se você fez até 30 de junho e quiser ajustar, retificar, você pode retificar, manda para o seu contador e ajusta isso. Mas o primeiro ponto é a gente saber que o mínimo aceito é 33.888. Mas tem um outro ponto bem interessante aqui, Pedro, que às vezes você não tem o 33.888, mas você tem em bens e direitos. Então, o Pedro tem lá 1 milhão declarado de bens e direitos. Então, ele tem lá imóveis que ele declarou no imposto de renda dele. A Caixa aceita isso como declaração válida, mesmo você tendo aquela parte do rendimentos isentos abaixo de 33 mil. Então, eu vou trazer aqui para vocês 3 coisas que a gente faz assim, ó, é um ou outro ou outro. Então, ou você tem os 33.888, ou você declarou acima de 800 mil para bens e direitos, ou você declarou que você tem lucros e dividendos acima de 200 mil reais. Vocês sabiam dessa? Então, se você tem, vamos voltar lá, bens e direitos. Outro dia a gente pegou lá um imposto de renda desse jeito. A gente olhou, avaliou lá, rendimentos tributáveis estava em, acho que 25 mil. Aí você já dá o check de que não posso usar. Ele, né, não dá para ser aceito. Aí você vai descendo, imposto de renda, tem lá bens e direitos, 1 milhão declarado. Esse 1 milhão declarado em bens e direitos, ele valida a minha informação de rendimentos, né, isentos, rendimentos tributáveis. Então, se você declarou acima de 800 mil para bens e direitos, é válido. Outro ponto que é válido também são lucros e dividendos. Então, você é empresário, você tem uma empresa, a sua empresa distribuiu o lucro e você recebeu mais de 200 mil e está declarado no imposto de renda. Então, aquilo valida as informações acima do seu imposto de renda, que você pode usar. Então, você pode usar aqueles 200 mil. Agora, Thaís, eu recebi 150 mil de lucros e dividendos. Eu não consigo usar. Então, a regra da Caixa, que eu quero trazer aqui para vocês, são regras básicas, claras, né? Mas que muita gente não sabe, porque isso está dentro de normativo, é muita informação detalhada ali de correspondente bancário. Então, se você tem lucros e dividendos acima de 200 mil, tá? Que é na parte lá dos rendimentos isentos e não tributáveis, e tem 9, lucros e dividendos, você pode declarar, a Caixa aceita aquilo como renda. E aí, qual que é o ponto de atenção? Como é uma declaração ali da PJ, você precisa ter o seu contrato ali, social da empresa, você comprovar, que é o que a gente chama de defesa de crédito. Então, não basta simplesmente mandar o imposto de renda, os nossos analistas vão aprovar o seu crédito e você arrematar o imóvel e achar que está tudo certo. Na hora que você faz o financiamento, a gente entra, Pedro, numa etapa que a gente chama de etapa jurídica, que é o quê? A conformidade. Então, a Caixa vai analisar toda a sua documentação, todo o seu imposto de renda, ver se foi declarado de forma correta, e o gerente também vai bater, porque você precisa comprovar que você faz parte daquela empresa que você colocou lucros e dividendos acima de 200 mil. Então, na defesa de crédito, você vai precisar desse contrato social. Se tem bens e direitos acima de 800 mil, também é aceito, ou você declara 33.888 acima ali, né, como PJ. Então, você sempre a PJ pagando na pessoa física, tá?
esses são os pontos assim básicos do que quando a gente olha o imposto de renda, a gente fala, tem esse ou esse, consigo usar. Você tocou em pontos assim, importantíssimos aqui. Uma live, inclusive, massiva de tanto conhecimento. Então, galera, papel e caneta na mão. A gente vai revisar para vocês e eu vou dar uma dica para que vocês acessem essa informação de forma mais rápida aí no Google. Aí você acabou de falar 3 pontos, então. Tá no YouTube, tá? Ó, essa live aqui depois vai pro YouTube para quem aí, ó, já segue Pronto. lá. Então, depois sigam também o YouTube do Smart Credit. Vamos lá. Renda acima de 33.800 ou recebimento de lucros e dividendos acima de R$ 200.000, ou qual que é a terceira? Ou bens e direitos declarados. Bens e direitos acima de R$ 800.000. Galera, para simplificar, se você jogar no Google e falar assim, quais são os critérios para a Caixa aceitar seu imposto de renda, talvez você não ache. Se você jogar no Google, quais são as pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda em 2025, você vai encontrar esses pontos. Tá? Quais são esses critérios? Nada mais, nada menos, os critérios de obrigatoriedade para fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, só jogar no Google, pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda em 2025, vocês vão ver esses 3 critérios lá. A pessoa pode não ter renda nenhuma, tem bem acima de 800 mil, tem que declarar. A pessoa recebeu acima de 33.800, tem que declarar. Ou pessoa que não tem prolabore, não tem renda mensal, mas recebeu dividendos acima de 200 mil, tem que declarar. O pulo do gato, que a Thaisa falou, é que ou, tá? Então ou isso, ou aquilo. 3, correto? Agora, interessante que se você preencheu a perninha de um, a Caixa vai lá e soma, tá? O outro. Vou te dar um exemplo aqui. O empresário que ele recebeu lucros da empresa dele, pessoa física, a pessoa física distribuiu para a pessoa física de pessoa jurídica distribuiu para a pessoa física R$ 120.000. Poxa, uma baita de uma renda, né? Mensalidades, R$ 120.000 em 12 meses, dá uma renda de 10 mil mensal. Se ele não tiver prolabore, 120 mil ficou abaixo dos 200 mil. Ficou obrigatório? E um aluno aqui que não tá ligado que tá tendo live, tá que me liga. A Caixa não aceita 120 mil de dividendos, que é uma baita de uma renda, não aceita. Agora, se esse empresário, ele declarou prolabore de mais de 33.800, né, no ano, que dá aí cerca de 2.800 alguma coisa mensal, aí esses R$ 120.000 dele já passa a ser computado pela Caixa. Apesar de não ter ultrapassado os 200 mil, a Caixa vai considerar os 33.800 dele de prolabore, mais os R$ 120.000 dele de dividendos, ele vai ter uma renda comprovada ali de R$ 153.800 e vai ter uma baita de uma renda para comprovar. Bom, então isso é importante saber. Tem gente que às vezes não sabe disso e não consegue compor. Muitas vezes até o CCA, às vezes o correspondente não vai fazer a análise correta. É isso mesmo, não é, Thaisa? Se não atingiu os 200 mil, mas atingiu o prolabore mensal, consegue somar tudo para comprovar renda, não é? Perfeito, Pedro. É um ou outro, e aí se você encaixou em uma das 3, você já tá, né, entra como obrigatória, aí você já consegue usar as demais rendas. Então, você tem que encaixar em algum desses. E aí eu vou trazer mais um aqui, que esse, gente, é o contrário, é o que a Caixa não aceita. Então, fiquem atentos que esse é o que a gente mais recebe aqui, e a gente fala, poxa, não dá para usar. E aí a gente escuta o quê? Mas meu corretor não, estou com corretor aqui na cabeça. O meu contador. O meu contador que fez, Thaisa, tá tudo certo. Por que a Caixa não aceita? Então, tem lá no rendimentos tributáveis de pessoa física. Estou dando aqui, ó, a colinha para vocês. Se você pegar o seu imposto de renda, tem lá rendimentos tributáveis de pessoas físicas ou do exterior pelo titular. A gente vai ter ali 4 colunas, tá? Trabalho não assalariado,
aluguéis, inclusive por temporada, outros e exterior. A terceira coluna, pessoal, onde tem outros no rendimentos tributáveis de pessoa física, a Caixa não aceita. Então, você tem que colocar aquele valor que está dos outros, você precisa declarar ele dentro do trabalho não assalariado. Então, se você declarou em outros, realmente invalida o seu imposto de renda, a gente não consegue utilizar. Então, a sua declaração, ela precisa estar em trabalho não assalariado, tá? E aí isso vem muita dúvida aí, chega muito para a gente, né, como fazer essa declaração. E aí você colocando nesse trabalho não assalariado, o que, que você precisa de defesa de crédito? Lembra que defesa é sempre lá na frente, na hora que a gente for fazer o processo em si do financiamento. Aí o gerente provavelmente vai pedir 3 meses de extrato de conta, um extrato de cartão de crédito, para quê? Porque não é só colocar lá que meu trabalho é não assalariado, eu coloco lá 10 mil reais por mês e está tudo certo. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho essa comprovação através de extrato da entrada desse dinheiro, desse valor. Então, se você está colocando em rendimentos tributáveis de pessoas físicas, né? Você é MEI, você coloca trabalho não assalariado e depois você comprova através do extrato. Lembrando que a parte lá, o outros, a Caixa não aceita. Mas esse ponto que é até legal a gente colocar aqui para a galera, que a Caixa alterou as regras da venda online esse mês e ela colocou um ponto sobre o MEI interessantíssimo. Ela colocou expressamente que MEI não pode adquirir imóvel caixa, ok? Você, com o seu MEI, o seu CNPJ de MEI, você não pode adquirir. Óbvio, se você é um MEI, um microempreendedor individual, você pode comprar o seu CPF, Exato. tá? Na pessoa física. Mas você não pode utilizar a sua PJ do seu MEI para adquirir imóvel caixa. A bem da verdade, você não pode comprar para adquirir imóvel nenhum. Tá? Mas a Caixa, ali ela fez questão de ajudar, digamos assim, o fisco, de ajudar o ordenamento nesse ponto. Porque o MEI, ele não tem o KNAI, ele não tem essa prerrogativa de compra e venda de imóvel próprio. Tá? Então, a Caixa não precisava nem estar explicitando isso lá no edital dela, mas já ali, de pronto, ela já coloca isso, que ajuda a gente até a entender se ela dá um negativo depois. Então, você, MEI, você tem como comprovar a renda como MEI e adquirir um imóvel Caixa ou qualquer outro imóvel na sua pessoa física. Você não pode fazer igual outros empresários enquadrados em outros regimes jurídicos que resolvem comprar, por exemplo, o bem em nome da empresa. Eles compram em nome do CNPJ da empresa, por qualquer cargas d'água, por uma estratégia contábil, né, para integralizar o bem no patrimônio da empresa, porque acha que vai pagar menos imposto, que na maioria das vezes não é real, talvez pague menos imposto se for alugar o imóvel. Tá? Então saibam disso, o MEI não pode comprar imóvel Caixa, está na regra da venda online da Caixa alterada esse mês. Legal. Nenhum PJ, né? Ali também é só a pessoa física, né? Consegue comprar. Legal. Na verdade, o PJ pode comprar, sim, que não seja MEI, pode comprar imóveis Caixa à vista. O PJ ele não pode adquirir imóveis Caixa financiado pelo SFH, que é um sistema financeiro de habitação. É para impulsionar a moradia. Exato. Então, não é feito financiamento SFH para empresas. Você pode comprar à vista. O MEI, nem à vista, pode comprar, Thaís. Então, vem essa ressalva nas regras da venda online desse mês. Muita informação de valor, galera. Algum questionamento, alguma pergunta aqui para a Thaisa? A hora é agora. Se não, saibam que vocês podem chamar direto lá no Smart Credit, tá aqui, ó, o perfil da Thaisa, tá aqui, eu cliquei na seta, Smart Credit, tá lá, a Thaisa passa muita informação de valor, todo dia ela posta ensinando sobre crédito imobiliário, sobre estratégias aí para utilizar o crédito, impulsionar a venda do seu imóvel, não adianta nada você arrematar e não revender e colocar o lucro no bolso, tá? Então sigam o Smart Credit no Instagram,
Tem Smart Cred agora também no YouTube. Essa live depois ela é editada e é colocada no YouTube. Então, perdeu algum ponto, você revela lá no YouTube. E no Instagram da Smart Cred tem lá um link do WhatsApp da Smart Cred. Você vai ser atendido pelos nossos analistas que vão te passar qual é a documentação que você precisa enviar para ter uma análise de crédito gratuita. Gente, e aí você pode pensar, mas eu não estou com o imóvel ainda em vista. É para analisar o crédito antes mesmo de ter o imóvel em vista, até para você saber em que imóvel, que perfil de imóvel você pode focar, porque você às vezes não sabe qual é o seu crédito, você não sabe qual que é o alvo. Eu posso pegar imóvel de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, aprove o crédito. Às vezes, na hora que te solicitarem a documentação, que você vai descobrir que você não tem uma documentação, então, solicitando antes, você tem tempo de providenciar, tá joia? Então, chamem a Smart Cred depois dessa live para fazer a análise. Pode ser lá no link do Instagram da Smart Cred ou digitando aqui embaixo, financiamento. Quem digitar financiamento, nada mais, nada menos que vai receber no inbox de vocês, ali no Instagram, o link smartcred.com.br. Lá tem uma lista de documentos e lá tem o WhatsApp da Smart Cred, não é isso, Thaís? Exato. Ô Pedro, eu estou vendo aqui o Fábio colocando a pessoa física através do Prolabore. Pode, tá, Fábio? Pode usar o Prolabore. Aí você tem que ter ele no mínimo 2 a 3 meses, então não é fabricar um Prolabore hoje e fazer análise de crédito amanhã. E se for um Prolabore acima de 8 salários e meio, precisa do DARF, então você precisa também pagar, o DARF apresentar, né, esse pagamento. Então, dá para poder utilizar um prazo mínimo ali de 2 a 3 meses que você está recebendo e acima de 8 salários e meio, você pagar o DARF. Perfeito. Beleza? A pergunta do Felipe é interessante a gente tornar também, que ali ficou confuso na hora que a gente colocou os 3 critérios. Então, para alguém que fez transição de carreira e agora faz dos leilões via PF a sua única fonte de renda, o crédito da Caixa vai se basear nos bens e direitos acima de 800 mil, Felipe? Não, tá? Porque bens e direitos não são rendas recorrentes que você tem, é apenas um patrimônio que você tem ali, que mostra ali que você tem patrimônio. Isso faz com que você ter bens e direitos acima de 800 mil, faz com que a Caixa aceite a sua declaração de imposto de renda como uma declaração hábil a comprovar a sua renda. Mas os 800 mil é hábil para comprovar a renda? Não. Aí vai ser o que tiver lá de Prolabore e o que tiver lá de dividendos vai ser analisado pela Caixa. Tá? É só um critério para fazer, às vezes, seu dividendo, seu Prolabore é de 20 mil. Exato. Abaixo, anual, abaixo dos 33.800 obrigatório. Mas você tem bem e direito acima de 800 mil, ela valida. O Prolabore de 20 mil vai ser aceito, não é isso, Thais? Exatamente, ele valida. Então, se você tem bens e direitos acima de 800 mil, você pode utilizar um lucros e dividendos, por exemplo, de 100 mil reais. Ele não está dentro dos 200, que é o mínimo aceito, mas o fato de você ter bens e direitos acima de 800, ele valida essa outra sua fonte de renda. Perfeito. E a preocupação do Felipe é super válida, tá, galera? Porque tem um ponto de atenção na fala do Felipe. Quem faz, por exemplo, largou o emprego, está vivendo e vivendo muito bem, só de comprar e vender leilão, tá tendo uma renda ótima, está vivendo bem, está mais próspero e tal. Infelizmente, a Caixa não considera a renda de ganho de capital na revenda de imóvel uma renda comprovável para fins de crédito imobiliário. Você vai falar, pô, mas por quê? Eu estou ganhando aqui, eu tinha um salário de 10 mil, hoje eu estou ganhando 20, 30 mil reais, fazendo a média aí por mês de tanto imóvel que eu estou vendendo lucrando, por que ela não aceita? Simplesmente porque ela entende que isso não é uma renda recorrente. Exato. Ela não sabe que você é smartando. Ela não sabe que você sabe que comprar e revender imóvel de leilão é replicável, que você vai fazer isso com 5, 10, 15, 20 imóveis. Então ela acha que é um ato fortuito a venda de imóvel e nos critérios dela isso não é renda recorrente. Não é isso, Thaís? Exatamente, a mesma coisa para investimento. Então, se você tem um investimento, você comprou lá ações e teve um dividendos absurdo, né? Que lá o Banco do Brasil caiu aí muito, né? Mas você teve um valor aí de dividendos. Ela não vai aceitar porque é uma renda que não é recorrente, como o Pedro falou. Agora, através de renda fixa, se você conseguir comprovar e tiver um ganho ali de rendimento que seja considerável, aí ela aceita. Então, eu tenho uma aplicação
de 100 mil em junho e em julho passou para 110 mil. Eu tenho ali 10 mil de ganho. Aí sim a Caixa aceita essa renda fixa como comprovação de renda. Então, você manda o extrato aí dos últimos 3 a 6 meses, a gente faz uma média e consegue comprovar a renda através de investimento de renda fixa. Perfeito. O Claudio perguntou se ela consegue aprovar crédito apenas com investimento. Sim, se for investimento caracterizado pela Caixa como renda fixa, chame a equipe do Smart Caixa e apresente quais são os investimentos que você tem. Smart Credit. Desculpa, Smart Credit, para eles verem, né, qual é ali a renda fixa que você tem. Porque às vezes a gente acha que uma renda fixa para a Caixa não é. Por exemplo, fundo imobiliário, o yield, né, que você tem ali por mês, que equivale para mim ao aluguel, para mim deveria aceitar. Não sei se eu estou errado ou não, mas eu acho que o yield mensal não aceita. Ou aceita, Thaís? Qual, Pedro? De fundo imobiliário. De fundo, não. Pois é. E no fundo imobiliário você tem dois fatores. Você tem um fator de valorização da cota do seu fundo imobiliário, que aí realmente varia muito. Mas você tem o yield mensal, que nada mais é do que o aluguel. E ele não é aceito. Sendo que aluguel do seu imóvel próprio, se você apresentar matrícula, contrato de aluguel, comprovante de recebimento, ela aceita. Ela aceita. Então, coloca lá para ver se for CDB, prefixado, tá? Se for LCI, LCA, poupança, a Caixa aceita, tá, galera? Então, chame o Smart Credit, que eles analisam isso para vocês. Outra pergunta, acho que veio do... deixa eu ver. MF Leilão ali, ó, legal. Isso. Fala para ele aí, Thaisa, desses 2 meses. Pessoa física com registro em carteira com 2 meses de registro, ela consegue aprovação de crédito? Consegue, e mudou recente isso. Isso aí também é um ponto legal aí para vocês saberem. Com 30 dias, a gente já consegue aprovar. Antes, você precisava ter, no mínimo, ali 3 meses para poder fazer essa aprovação. Então, com 30 dias, a gente já consegue aprovar, mas com a ressalva de que tenha defesa de crédito lá na frente, que o gerente vai olhar. Então, ele pode pedir mais tempo, tá? Para liberar esse financiamento. Agora, na aprovação, ela passa. Na defesa, a gente vai, o meu primeiro trabalho, ele já teve outro, saiu e está continuando, né? Está com outro emprego. Então, vai depender muito da situação, porque isso não é sistema, gente. É uma pessoa, o gerente da Caixa, realmente avaliando o risco que tem de inadimplência, né? Da pessoa depois não pagar. Mas, normativamente, a Caixa aceita, sim, um olerite ali, um CLT, com 30 dias de emprego, tá? Um trabalho. Uma pergunta aqui no balãozinho, a Irusca, ela perguntou, poderia explicar como é a melhor forma de financiar cotização, ou seja, financiar comprando em nome de mais de uma pessoa, sem prejudicar o QV ou o saldo de crédito? A Isa quer falar um pouquinho disso. É uma realidade de quem faz parte da comunidade Smart. As pessoas de fora não entendem esse porém. Né? Talvez a Caixa não entenda esse porém, mas é uma realidade. Né? E a Irusca é da comunidade Smart. Irusca, mas, Pedro, eu vou falar com ela o seguinte, é muito legal essa pergunta, e eu fiz uma live semana passada com o Renan falando exatamente nisso, então tá lá no YouTube, tem toda a explicação, toda a estratégia, porque tem muita estratégia por trás quando a gente faz sociedade. Então tá lá no YouTube, essa live ficou sensacional, porque eu trouxe aqui bastidores da Caixa, de como você não queimar o QV, de como você realmente aprovar o seu crédito, estando cotizado, às vezes entrando no contrato sem alterar a renda e sem queimar QV, tá? Então, vai lá, você viu, ficou na dúvida, vou rever novamente. Legal, porque tem tudo lá descrito para você não prejudicar o seu QV. E aí, para quem não sabe, gente, só fazendo aqui um parênteses, QV é o que a Caixa chama de quebra de valor. Toda vez que você muda a sua comprovação de renda, ali, o seu valor de renda no sistema, você queima um QV para a Caixa. Então, você está fazendo uma alteração e ela permite fazer 2 alterações a cada 180 dias. Na terceira, você precisa fazer o processo
dentro da Caixa. Eu falo que a Caixa ela não está preparada para nós, smartanos, que estamos arrebatando em leilão e comprando consequência, porque a pessoa que vai comprar o imóvel, ela não troca o contra-cheque e fica cadastrando a cada 2, 3 meses no sistema. Então, isso ela faz realmente para questão de fraude. Então, se você colocou um contra-cheque daqui, depois você muda esse valor ali nos centavos, você vai queimar o QV. E aí, se você coloca o seu sócio junto com você, também queima QV. Então, tem alguns pontos ali, algumas dicas que eu dou para como você fazer cotização sem queimar o seu QV, tá? Perfeito, galera. Conhecimento que vale ouro. Dentro da comunidade, o pessoal se desdobra. E às vezes eles acabam compondo renda quando o imóvel de alto valor. Fica a dica. Às vezes eles fazem cada vez no nome de um, se não for precisar ser um imóvel de alto valor, tá, em busca. Tem outra pergunta aqui que eu não sei se a Thaisa vai saber de cor, que isso aí são normativos da Caixa. Mas o Denner, colocando aqui, tesouro direto aceito, se sim, em todas as modalidades ou apenas pré-fixado. O próprio Denner, eu acho que acabou respondendo a pergunta, que é o seguinte: todo mundo entende que às vezes fala em tesouro Selic e tal, e acha que é ali com base na Selic acabou. Só que tem vários tipos de títulos do tesouro. Tem título do tesouro pré-fixado, tem título do tesouro que é pós-fixado, mais IPCA, tem títulos diferentes. Então, eu não sei, talvez a Thaisa saiba, se todos são aceitos ou não. Porque no meu entendimento, títulos do tesouro, você tem aqueles que são pré-fixados e tem os que são pós-fixados. Então, pós-fixado não entraria. Não entraria. Eu também preciso ver questão normativa, o Pedro, para poder validar isso. Ótimo. É isso, galera. Assim, é tanto detalhe que vocês têm que chamar a equipe da Smart Credit, falar, ó, tá aqui, eu tenho Prolabore tal, eu tenho investimentos tal, os títulos são esse. Tá? O investimento financeiro que eu tenho é esse. Analisa, por favor, se ele é aceito como renda fixa ou não. A equipe vai lá no normativo e vai ver. Título específico, tal é aceito, outro não é. Né? É muito detalhamento. Exatamente. Até porque o título, o tesouro, isso aí, para poder ser válido, a gente tem que conseguir pegar o seu rendimento ali dos últimos 6 meses. Então, às vezes, é mais longo prazo, né? Não é um rendimento tão recente. Mas manda para a gente que a gente avalia e tira essa dúvida aí, tá bom? Ótimo. Tem uma pergunta aqui legal também, que tem a ver com aprovação de crédito com imposto de renda ou contra-cheque. A pessoa pergunta aqui, tem quanto tempo para usar o crédito depois de aprovado? Aí vai depender se... Caramba, eu acho que eu fui clicar para fixar e excluir o comentário da pessoa. Mas basicamente era isso. É o quê? Quanto tempo tem? E o tempo é diferente se for com contra-cheque é um tempo, se for com imposto de renda é outro, não é, Thais? 60 dias contra-cheque e 180 dias com o imposto de renda para você usar o seu crédito. Lembrando que nesse tempo você não pode ter comprometimento de renda. Então não adianta lá gastar seu cartão de crédito, comprometer, porque na hora efetivamente que você vai fazer o financiamento é feita uma reanálise, tá? Então o seu crédito ele fica válido por 180 dias, mas você não pode ter comprometimento de renda nesse período. Perfeito, galera. Ó, já respondemos várias dúvidas aqui. A gente sabe que nem todas a gente consegue responder, a live é muito rápida. O que eu recomendo a vocês? Sigam Smart Cred com I no final, então Smart Cred aqui, @SmartCred, e perguntem no inbox para a Thaisa, perguntem nos balãozinhos que a Thaisa abre lá, que tem muito conteúdo e a Thaisa vai responder vocês com o maior prazer. Exato. Agora, vou abrir caixinha agora lá, tá, Pedro? Na Smart Cred. Pronto, então ó, já sigam e a Thaisa vai abrir a caixinha agora. Já resolveu o problema de vocês. Eu sempre abro depois da live. Pode mandar lá. Balãozinho. Não, já quero analisar meu crédito. Chama Smart Cred no WhatsApp. Galera, mais uma ótima live. Fechado. Tá? Obrigadão. Obrigada, Pedro. Valeu, galera. Obrigada, tchau. Abraço, gente. Até amanhã. Abraço. Rolando em São Paulo.